Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Venho aqui trazer a leitura para o signo de Peixes no mês de abril. Vamos ver que energias vão sair aqui, né? Vou embaralhar o oráculo. Energy Oracle. Vamos ver que energia aqui. Todo mês agora eu vou fazer isso e vou trazer uma energia para todos os signos, pelo menos uma vez por mês. E vamos ver aqui qual é a energia agora para os piscianos no mês de abril. O que podemos trabalhar? Que questões a gente pode trabalhar nesse mês? Que os piscianos precisam saber sobre esse mês de abril, o que os aguarda, o que os espera para esse mês. Saiu a carta 52, essa carta fala sobre a deusa da lua. E essa carta, sempre que a gente fala sobre a lua, é sobre intuição, né? É sobre aquilo que a gente sabe, que a gente sente no coração e que a gente às vezes não acredita. Nós não somos treinados, né? Ensinados a ouvir a lua. Essa carta aqui também fala do número 7. O 7 é um número importante, né? Espiritualmente falando. Então, se você sentir de você procurar o significado do número 7, né? Mas aqui eu vou me atentar à imagem que fala sobre essa deusa da lua, sobre essa deusa que habita em todos nós e que faz com que a gente sinta o poder da natureza, né? O quão conectado a gente está com a natureza, com os elementos, né? Com os astros, de modo que eu entendo que quando a gente se sente parte do universo, a gente se sente mais inteiro, né? A gente vai descobrindo isso conforme a gente vai ficando maduro, né? Quando a gente se conecta, né? Quando a gente entra no mar, a gente sente o poder, a energia do mar, daquela água salgada. Quando a gente entra numa cachoeira, a gente sente o poder daquele lugar. É incrível, né? Não sei se vocês já tiveram essa possibilidade de sentir a energia, né? E aqui me fala sobre essa deusa que fala sobre a lua fala sobre fases, e fases nos lembram quanto nós oscilamos, né, de acordo com cada fase da lua, como se fosse uma coisa muito interna nossa, né, que a gente sente mais vivo, ou mais preguiçoso, ou mais cansado, ou com o ciclo, né, de energia renovada, ou que a gente sente que precisa então dar fim a alguns ciclos. Eu sinto que a lua traz pra gente essa observação de cada fase sua, e assim como a gente, que vai mudando ao longo do tempo, que muda ao longo dos processos, né? E que a gente então se sinta inteiro. A energia que me veio agora para falar para vocês é isso, sobre a jornada, sobre a mudança de ciclos e o quanto que essas mudanças nos afetam, né? Afeta o nosso mar, afeta. Tem gente que acredita que só corta o cabelo na lua determinada, tem gente que espera para ter neném em determinada lua. Então tudo isso fala sobre coisas mais ligadas à divindade, ao que é espiritual, que a gente não consegue tocar, mas que a gente sente que há uma energia forte ali, né? Então vamos ver sobre essa energia da lua, o que vai sair para os piscianos. Piscianos que são pessoas tão conectadas, né, à espiritualidade, pessoas tão sensíveis. Essa carta vem falar sobre essa sensibilidade aflorada nesse mês de abril. Talvez algumas fases da lua sejam importantes para algumas pessoas. Aqui saiu a carta 2 de ouros, mas eu vou embaralhar e vou cortar ainda para tirar a energia de aquário que veio antes. Se ela tiver que sair de novo, ela sai. O que o tarô pode revelar para os piscianos no mês de abril? Vamos ver. 3 cartas. A carta 2 de espadas. A carta do imperador. E a carta 4 de copas. No fundo do deck, a carta da imperatriz. Então aqui de cara a gente já vê um casal aqui, né? Um casal de muita conexão, de muita prosperidade, nutrição, poder, né? Presença, inteireza, né? A imperatriz com o imperador, né? O quanto de poder essas pessoas que estão juntas. Ela tá aqui grávida, linda, empoderada, numa fase de quietude, né? Que ela tá gerando uma outra vida, né? E aqui a carta do imperador que parece que espera essa vida nascer com paz e tranquilidade, né? Se sentindo tranquilo e calmo, né? No seu poder. Aqui é uma peça de xadrez, né?
Quantas estratégias foram necessárias para esse imperador chegar nesse ponto da sua vida, né? Seguro, firme, conquistando suas coisas, nutrindo as pessoas que ama, né? Liderando as pessoas no trabalho. Então aqui me fala de duas pessoas muito poderosas. Aqui de novo sai a carta da lua, assim como na primeira carta de energia. Aqui fala o quanto a lua vai estar regendo o mês dos piscianos de abril, né? Quanto dessa energia vai ser aproveitada se vocês olharem para isso. Aqui tem um bicho, parece que é uma ossada de algum bicho, né, na parede, das conquistas e da força que esse imperador, né, das caças que talvez ele fizesse. E ele está sentado aqui, aqui me parece a lua. Aqui não é um banco, aqui é a lua, né? Quer dizer, me parece pelo menos a lua. E ele está sentado sob a lua. Então aqui a lua está, vamos dizer assim, na razão, né? Essa imperatriz sabe utilizar a lua como guia interior, como processo para os seus momentos de introspecção, de intuição. Ela sabe que, eu falei de gestação, né, no início, muitas mulheres esperam a virada da lua para ter neném, o quanto isso é poderoso também na maternidade. Mas ele está sentado aqui. Ele também entende da importância dos ciclos, da importância de se modificar e se transformar. Hoje eu passei na rua, a lua tá pequenininha, tá linda. Aquela lua que a gente desenha na escola, né? E que tiveram 2 eclipses importantes. Um foi no Sol, outro foi na lua. O quanto isso é importante que acontece no céu. E aqui agora vem como energia para os piscianos no mês de abril. E aí, esse encontro desse imperador com essa imperatriz me fala muito sobre, né, os momentos que antecederam a esse encontro, né? Olha que interessante. Numa carta você vê quase que a carta em preto e branco, né? A carta que ela, apesar de estar com as mãos livres, ela escolhe continuar com a venda. Ela não tira as vendas, mas a mão dela está totalmente livre, ou seja, ela pode enxergar o caminho, mas ela não quer. E essas travas me falam o quanto que às vezes somos nós que não queremos observar o que está à nossa volta, porque fala de dor, fala de traumas, fala de feridas. E o quanto a gente também negando essa parte, a gente deixa de se sentir inteiro. E aí eu não abraço a jornada como se fosse a lua, que se respeita e se acolhe em cada fase. Aqui eu não quero ver a parte ruim, aqui eu não quero ver a parte que me dói. E aí como é que eu vou processar, curar, né? Transmutar toda essa experiência dolorosa em aprendizado, lição, se eu me nego a ver isso que eu estou vivendo, se eu me nego a enxergar de fato o cenário completo. E aí, já nesse momento aqui, esse foi um momento posterior, aquele momento de grande pensamento, de grande perturbação mental, aqui eu me sinto muito desgostosa diante da vida. Mas olha que interessante, ela só observa essa taça vazia aqui, essas aqui. Mas ela observa que essa aqui tem algo. Aqui parecem flores, parece uma energia saindo dessa jarra, mas ela não vê. E ela está desgostosa. Essa carta saiu para algum signo. E aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, parece que parte desse pensamento dela está no passado. Está num portal de um momento que não é esse presente. Esse momento presente ela está aqui. Mas ela nem observa esse campo lindo com esse céu azul, porque ela está pensando naquilo que não aconteceu. E quando a gente força esse olhar e talvez se mantenha de uma forma rígida e pessimista, pensando no que aconteceu, eu esqueço de ter gratidão e comemorar aquilo que me aconteceu. Porque se eu entendo e confio no universo, nesse poder da lua, né, de mudar a cada fase, e a lua está aqui representada pelo imperador e pela imperatriz, porque ambos têm a lua aqui, eu também percebo que aqui não há um acolhimento dessas fases. Aqui há estou amargurada porque perdi algo, porque algo emocional não está me trazendo contentamento. Aqui ela, por exemplo, ela está com chinelo, ela não está com os pés descalços, parece que ela está sentada num puff no meio de um gramado. Olha o quanto já houve de nutrição, de aprofundamento dessa pessoa para essa árvore estar desse tamanho, mas nada disso ela percebe, ela só percebe o que não aconteceu. E às vezes, assim como a gente costuma dizer que cada amor, cada relação e sentimento, ele quando é dado de forma genuína e gratuita, ele volta pra gente
mesmo que em outro formato, aqui eu não percebendo com gratidão tudo que eu vivi, eu não consigo ver o valor da minha transformação, de cada fase minha, assim como a lua. Aqui ela não, vamos dizer assim, ela não glorifica e não valida essas fases, porque ela só está descontente com aquilo que não aconteceu. E isso é muito ruim, porque, na verdade, a impede de ver o tanto de transformação e de vida e de lição que tem em cada fase. Aqui, inclusive, eu sempre vejo esses corvos como os nossos mentores. Então, aqui, ela não está atenta nem a isso. Ela está totalmente, vamos dizer assim, rígida e de olhos fechados para aquilo que acontece, né? Vamos ver que cartas saem mais aqui. Vou deixar essa aqui no do deck como estava. Os demais aqui. Vou tirar aqui para clarificar. Vou pegar aqui a carta que caiu. Tarô, clarifica aqui as leituras, as cartas que saíram para a leitura de peixes para o mês de abril. Clarifica as cartas que saíram, qual é a mensagem que precisa chegar aos piscianos sobre o mês de abril. O que vai acontecer para os piscianos no mês de abril? Clarifica a carta da Imperatriz. A carta Valete de Paus. Clarifica a carta 4 de Copas. A carta 2 de Paus. Clarifica a carta 2 de Espadas. Valete de Ouros. Olha que interessante. 2 de Espadas, 3 é a carta da Imperatriz, 4 de Copas e 4 é a carta do Imperador. Parece que é uma sequência, né? Parece que é realmente uma transformação. Etapas, né? De acontecimentos. No fundo do deck, a carta da Justiça. Então, quando clarifica a carta da Justiça aqui, no fundo do deck, como a carta do Imperador, a gente entende que essa força, essa liderança, essa guiança, esse poder, né, majestoso do Imperador, quando sai a carta aqui embaixo aqui da Justiça, ele não só é um imperador na luz, né, que é justo, mas ele sabe que tem autocontrole e coragem para enfrentar. Ele sabe que ele traz a verdade com ele, é uma pessoa de responsabilidade. Então esse imperador, ele alcançou, só por imperador já poderia dizer que sim, né? Mas ele alcançou a justiça. Ele está totalmente no lado luz dele, equilibrado, tranquilo do seu poder, né? Aqui eu não sei que símbolo é esse, eu vou pesquisar isso. O que esse símbolo tatuado no braço dele pode falar alguma coisa pra gente, se alguém souber o significado. Aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui parece que esse imperador, ele traz no seu poder, no seu equilíbrio, a verdade, né? Por meio dessa verdade ele alcança esse patamar, né? Esse poder todo é alcançado por meio da verdade, por meio de um equilíbrio, né? Por meio de decisões objetivas, né? A carta de Valete de Paus, clarificando a carta da Imperatriz, se aqui traz que vai existir início de projetos aqui, a carta só confirma, né? Porque Imperatriz também está gestando algo que vai começar agora, né? Ela traz essa gravidez do mundo, nada menos que o mundo que ela está grávida. É o início de um projeto que vai levar a é um acontecimento tão gigante, né? Que traz aqui esse novo projeto, que se inicia agora com essas novas ideias. Tem crianças brincando aqui embaixo, tá, gente? Então, barulho. Estão aqui no play brincando, então vamos tentar falar um pouco mais alto para o vídeo não ficar ruim. Então, aqui, a carta do Valete de Paus fala sobre você permitir que a curiosidade lhe leve, né? Leve você adiante, que leve você em busca dos seus sonhos, que leve você na direção daquilo que você quer alcançar. E uma vez que você alcança, você se transforma numa imperatriz. Aqui existem duas possibilidades. Estamos falando de um casal equilibrado, justo, que nutre, que vai
né, que vão se encontrar depois de processos de desgosto, de falta de uma visão. Tudo isso foi alcançado depois que eles ultrapassaram esse momento, para se transformarem em quem eles são hoje, né? Só que a carta, quando traz valete de paus e fala de uma iniciativa, de você permitir que a sua curiosidade te leve adiante, né? Te leve na guiança dos seus sonhos, daquilo que você quer alcançar, porque paus fala sobre fogo, sobre ação, né? Um elemento que, vamos dizer assim, ele está indo em busca de novos horizontes. Então, quando isso clarifica a carta aqui da Imperatriz, fala que esse novo projeto, essa nova fase, esse novo ciclo dela, vai iniciar um projeto que vai trazer muito entusiasmo na sua vida, né? E isso, claro, que mais tarde vai ser algo poderoso, né? Que vai transformar a sua vida, né? Imagina, valete de paus para uma carta aqui que da Imperatriz, o quanto essa pessoa amadureceu e progrediu nos seus processos, né? A carta 2 de paus fala sobre planejamento. Então aqui essa pessoa que está desgostosa, ela deveria, em vez de lamentar, vamos dizer assim, aquilo que se perdeu, aquilo que não se concretizou, que não veio da forma que ela gostaria, que é uma fase de pausa e de processo para planejar, para pensar qual vai ser o próximo passo, qual direção ela vai seguir nessa próxima fase, se aqui ela vai iniciar um projeto, o que ela vai fazer agora, né? Quais são as decisões que são necessárias serem tomadas para que essa pessoa, né, vamos dizer assim, consiga abraçar o inesperado, consiga vivenciar algo que está chegando para ela, está começando aqui. Mas ela está tão desgostosa que ela até, vamos dizer assim, não entende. Por isso que está saindo aqui na energia, para que você se atente, para que essa fase que você se sente mais desanimado, essa fase também é importante. Todas as nossas fases, assim como as fases da Lua, que saiu aqui em 2 energias, inclusive 3, né, do Imperador também, que elas são necessárias para completar um ciclo. Então, cada fase é importante para, ao final, a gente olhar, né, vamos dizer assim, para tudo que foi construído nesse período, entender que tudo foi um longo processo, né? Quantas fases a Lua repete e ela renasce e começa tudo de novo? E aqui esse planejamento é para entender que existem coisas que eu preciso escolher quais são os caminhos. Eu preciso entender que estar atento à vida é, sobretudo, estar abraçando o inesperado de forma flexível. Se eu me coloco flexível diante da vida, eu consigo entender que essa negação que eu tenho aqui, que eu não estou vendo, que está diante de mim, ela às vezes me impede de ver essas novas oportunidades que são trazidas pelo valete de ouros. Que tem 2 valetes, são cartas de início, de ação, de uma certa curiosidade na vida, são pessoas entusiasmadas, elas estão ainda, vamos dizer assim, de forma jovem na jornada. E isso é o início de um empreendimento. Aqui, início de um projeto, aqui, início de um empreendimento. Imagina, se essas pessoas alcançaram esse posto de imperador e imperatriz, eles ainda vão começar, porque agora eles são mais fortes juntos. Esses 2 valetes falam sobre esse início. Início de um projeto e de um grande algo que vai frutificar, que vai crescer. Mas se eu me coloco nessa situação, eu não consigo nem ver as bênçãos que chegam. Eu estou ali tão abafada e sobrecarregada com os pensamentos obsessivos que ficam ali, que eu não vejo esse início aqui. E aí esse planejamento que se faz necessário, ele também, né, vamos dizer assim, são 3 momentos muito importantes. Início de coisas que vão ser prósperas, que vão trazer grande entusiasmo, mas que eu preciso me planejar. Só que como é que eu vou planejar se eu estou nessa fase aqui? Desgostosa pelo que não aconteceu ou pelo formato que a coisa chegou até mim e me negando a ver os meus processos. Difícil. Então, para que essa transformação aconteça, para que essas pessoas possam se unir, estarem, vamos dizer assim, sob esse poder, os 2 estão muito calmos, vocês percebem? Sim, há uma calmaria que eu só consigo atingir com maturidade, porque a vida ela não me descabela mais. Eu sei que a vida é desafiadora, eu sei que eu tenho processos, eu sei que cada fase dessa lua aqui, ó, como se cada pontinho desse fosse uma fase da lua, me traz crescimento, me traz entendimento sobre a minha vida. Então, eu preciso planejar, eu preciso primeiro sair dessa angústia de que aquilo não chegou no formato e do jeito que eu gostaria. Porque eu estou, de certa forma, mantendo os meus olhos fechados, vendados. Mas se eu me colocar em outra energia e aberta para o que está acontecendo, eu vou perceber que eu preciso agora planejar essa fase.
Porque tem 2 portais aqui de possibilidade, início de projetos e algo que vai trazer grande crescimento. Mas isso eu só vou conseguir alcançar fazendo os meus planejamentos, fazendo as minhas escolhas, sabendo para qual direção seguir, né? Eu vou pedir aqui, vou pegar aqui mais 3 cartas. Ainda sinto que falta alguma coisa. Nas outras eu tirei só essas, mas vieram coisas bem claras e agora tá parecendo um pouco atravancado. Piscianos, o que vocês podem esperar do mês de abril? Saiu a carta 2 de espadas. Saiu a carta do carro. E saiu a carta 5 de espadas. Esses 2 de espadas falam sobre essa escolha, né? Então, primeiro, tá, e no fundo do deck, a carta Rainha de Espadas. Essa verdade trazida pela justiça, olha que interessante, essas 2 cartas, a mulher está vendada. Ou seja, ela não consegue ver aquilo, inclusive as cores são bem parecidas, né? Elas não conseguem ver o que está à frente dela, mas ambas as pessoas estão com as mãos, né, vamos dizer assim, livres para tirar a venda. Só que essas pessoas se negam. Só que essa pessoa aqui, do 2 de espadas, ela sente que é importante ela decidir, né? Ela sente que é importante ela ter um equilíbrio aqui na decisão. Então, tanto essa carta do vidente, né, da luz quanto do Rider-Waite, elas trazem essa energia de eu preciso escolher o meu caminho, às vezes sem olhar à frente, porque eu estou sendo guiado. Existe aqui uma guiança tanto da minha intuição, você vê, são as mesmas cartas, só que elas têm guianças diferentes. Aqui é da minha intuição, mais uma vez a lua na carta. Talvez realmente esse mês de abril para peixe seja algo muito importante observar as fases da lua, né? E aqui eu tenho a guiança de 2 corvos. E aqui eu preciso olhar para além daquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Eu preciso estar atenta àquilo que está no meu coração. Se a carta da lua traz a intuição, aqui traz muito forte a necessidade de ouvir, né? Imagina, aqui não, mas aqui ela está diante do mar. O mar, a água também fala sobre as nossas emoções. O quanto aqui essa fase da lua está falando sobre a necessidade de eu mergulhar aqui, isso tudo que vai ser algo muito emocional. A carta do carro, ela traz escolhas também. Assim como a carta 2 de espadas traz escolhas, né, e dúvidas, a carta do carro pede que você escolha então uma direção. Então olha que interessante. A carta 2 de paus traz o planejamento. A carta 2 de espadas, essas duas aqui, elas trazem a escolha, a dúvida. Mas o carro me determina que eu não posso ficar nesse período sem ver o que está à minha frente, porque eu preciso escolher para qual direção eu vou seguir. Porque se eu quero alcançar uma relação dessa, próspera e inteira, de 2 pessoas muito compatíveis, apesar de você ver, né? Um parece mais forte e outro parece mais sensível, mas ambos estão inteiros na sua força, né? No seu equilíbrio. Mas aqui me fala de uma direção a seguir, que eu só posso alcançar essa direção quando eu tiver o planejamento pedido pelo 2 de paus. A gente fica parado, estagnado, porque eu preciso alcançar o pensamento para qual direção seguir. Se eu não, já ouviu falar aquela máxima, se eu não sei qual caminho qualquer um serve? Mas não é a ideia. A ideia é que você, entendendo que essa energia você vai ficar confuso para qual caminho seguir, que você possa fazer escolhas, mas que antes você precise planejar e entender quem é você, né? Essa energia sai muito para os signos, né? Sobre escolhas, sobre qual caminho seguir, né? Sobre aquilo que ressoa no meu coração, sobre de ouvir a minha intuição. Isso saiu muito forte em todos os signos, só que cada um com um detalhe a mais, né? Dando trazendo um tom bem específico para cada signo, mas no geral existiram energias de planejamento, de escolhas, de inícios de projetos. Então isso está muito forte nos signos. E aqui essas oportunidades, né, tanto de valete de paus quanto valete de ouros, vai acontecer depois desse planejamento, depois dessa escolha, né? Aqui pode ser que haja uma desonestidade no seu caminho, que vai te fazer parar para pensar, meu Deus, aquelas pessoas que eu confiava, já não confio mais. Qual o caminho a seguir? Então aqui é necessário entender que essa fase parada, estagnada, vai ser uma fase muito importante de planejamento.
para que você alcance a justiça, para que você se conecte com alguém na mesma energia que você, para que você saia dessa energia de lamentar o que não aconteceu no formato que você gostaria, mas que você perceba, sem a necessidade de olhar com a sua visão, mas de sentir no seu coração o que de fato ressoa para você, qual caminho a seguir, quais são as pessoas que fazem parte da minha jornada. Isso é o que vem muito forte. Tanto a justiça quanto a rainha de espadas fala sobre essa verdade que vai ser alcançada, sobre essa sabedoria de algo justo, né? Imagina, quando alguém se relaciona com o imperador, né, e a imperatriz, são pessoas muito equilibradas em suas energias. E isso eu posso alcançar quando eu faço escolhas, quando eu tomo minha direção, quando eu sei que disputa eu preciso enfrentar e qual disputa eu tenho que deixar para lá que está gastando a minha energia. Eu vou entender tudo isso nesse planejamento, né? Enfim, parece algo que não está ainda esclarecido, mas eu vou tentar pedir aqui conselho do Lenormand para os piscianos nesse mês de abril. Ficou grande igual a carta de Leão, né? E às vezes é assim mesmo, mas vamos ver que energia sai aqui para os piscianos no mês de abril. A carta da âncora, a carta da cegonha, a carta, vou tirar 4 cartas, do urso, a última carta, da carta, e no final do deck, a carta da moça. Então o que acontece aqui, tá pedindo, tá falando sobre você que tá aqui assistindo o vídeo, né, sobre o consulente, que realmente esse início novo falado pelo valete de paus e pelo valete de ouros, estavam juntas aqui. Esse início, ele só vai acontecer quando você tirar essa âncora, né, que está parando o seu movimento, que está te deixando estagnado diante da vida, né, como a carta 2 de paus traz, a energia de você precisar escolher, precisar decidir, se movimentar. Aqui você vê tanto o imperador quanto essa carta da âncora falam de tatuagens marcadas. Aqui me fala de situações que foram vividas. Aqui também ela tem tatuagem no braço. Aqui me fala de situações vividas que marcaram você de um tamanho tão grande que isso não, você não pode nunca mais tirar isso da sua pele. Aqui está tatuado no seu braço a importância de, às vezes, você parar o seu barco para você planejar qual vai ser a próxima rota, qual direção você vai seguir. Então essa tatuagem me fala de algo na sua pele marcado definitivamente sobre a importância dessas escolhas, sobre você entender que às vezes você vai precisar jogar a âncora para que você faça novas escolhas, né? Para que o navio pare, o barco pare e você possa então escolher caminhos que estejam a cada momento. A gente vai mudando muito, né? É um ciclo gigante de mudança. Então aqui, se você não perceber que é necessário às vezes essa pausa, que inclusive é trazida pelo 2 de paus para você decidir, e também fala sobre essas escolhas na carta 2 de espadas, que temos 2 energias de baralho diferentes, que você precisa entender que essa pausa ela se faz necessária, mas que esse início ele vai, né, algo de mudança, algo com boas notícias, algo que começa, mas depende de você, né? Aqui fala de alguém apegado, de alguém teimoso, de alguém que só quer ver a vida por uma forma. E isso te enrijece, te deixa isolado, né? Vamos dizer assim, hibernando diante da vida, rígido, né? E teimoso, parece muito teimoso. Mas aqui vai haver uma comunicação, talvez de uma nova oportunidade de trabalho, talvez de uma comunicação, de uma parceria amorosa. Aqui vai vir, por meio de uma comunicação, né, para essa mulher ou dessa mulher, aí você vai adaptar, para que esse novo início, esse novo projeto realmente comece. Isso vai vir a partir de uma comunicação. Mas aqui foi necessário esse processo, né, de você planejar, de você seguir a sua intuição, de você perceber as fases da lua e talvez se guiar por elas. Tem pássaros aqui que também fala sobre a nossa espiritualidade, a nossa guiança, né? Vamos tirar aqui 2 energias para os piscianos para esse mês de abril. Saiu uma aqui, carta 9, fala sobre alguém que foi embora, sobre morte de alguém querido.
E a segunda carta aqui fala, é carta 20, ela fala sobre alguma dificuldade, né, para se prestar atenção com a segurança pessoal. E aí vocês vão perceber, né, talvez o momento de você ter cuidado para onde você anda, com quem você anda. Aqui fala sobre uma energia de atenção sobre sua segurança pessoal, né? E aqui me fala sobre alguém que foi embora, né, ao passado, algo que de alguma forma está estagnado, e reforça essa carta da âncora, né? Então esse morte e alguém que realmente foi embora, o passado, é necessário esse descanso, é necessário você perceber que essa pausa vai ser importante para você observar e estar atento a essa energia. Eu senti uma leitura bem diferente das outras e senti uma energia de falta alguma coisa. Então observe esse mês de abril, se você vai ter essa sensação de que está faltando alguma informação para eu seguir, né? Algo que me falta. Mas observe a lua saiu em várias cartas aqui para vocês. Entenda a importância dessa pausa para essa conexão. Isso aqui é muito forte, né? São duas pessoas compatíveis, mas que é necessário um olhar, uma atenção, um planejamento para saber quais são os próximos passos, né? Para meio que desatravancar a sua vida. Eu senti essa leitura assim um pouco atravancada. Mas espero que vocês, né, levando essa coisa de que falta alguma coisa, possam estar atentos ao mês de abril, ao que isso acontece, observar as fases da lua. Quem gosta de anotar essas coisas, vê se tem uma variação de uma energia para outra, tá? E eu espero que seja um mês incrível, apesar das dúvidas, né, de às vezes nos faltar direção, que a gente esteja aqui na próxima, porque eu vou continuar fazendo os vídeos e vou ter sempre algo de guiança aqui, né? O intuito desse canal é que a gente possa se encontrar mais vezes, lendo as energias das cartas, para que de alguma forma a gente saia direcionado e guiado por essas energias, tá bem? É o que eu desejo para vocês no mês de abril. Um grande beijo, queridos. Até a próxima.